Olá, boa noite a todos. Eu sou Larissa Roxo, trabalho com comunicação não violenta e transformação de conflitos e sou criadora do Espaço Elabora. E eu vou explicar rapidamente para quem não conhece, para quem está conhecendo a gente agora virtualmente, o que é o Espaço Elabora para a gente começar a nossa entrevista. Como eu disse, eu trabalho com comunicação não violenta, mas a minha formação primária é em fonoaudiologia e eu tenho uma irmã psicóloga. E a gente criou o Espaço Elabora com a intenção de que ele fosse um lugar em que a gente pudesse colocar no mundo tudo aquilo que a gente acredita que seja a favor da vida. E na nossa forma de compreender saúde, a gente entende que é muito importante a existência de espaços em que seja possível a gente refletir coletivamente sobre o que é viver, o que é existir, né? Na experiência individual e coletiva. Então, a gente sempre fez uma série de eventos com essa intenção, né? Dessa reflexão conjunta. E aí chegou a pandemia e a gente tentou se reinventar neste sentido e tivemos a alegria de reencontrar a Flávia, que é uma pessoa querida da nossa vida, e criamos o Elabora em Rede, que é esse projeto de colocar no mundo o que a gente acredita em relação à saúde, ao conhecimento e à reflexão da vida no ambiente virtual. Eu estou extremamente feliz de estar aqui hoje, especialmente com a Tereza, porque eu tive o prazer de trabalhar com a Tereza anos atrás, a gente foi colega de trabalho numa instituição aqui na nossa cidade, em Taubaté. Então, estou felizona de estar aqui. Eu vou passar a palavra para a Flávia, que é a jornalista que vai conduzir a entrevista. Bom, boa noite a todos e todas. Eu sou a Flávia Santana e vou conduzir a entrevista de hoje com a Tereza Gouveia, que é psicóloga, especialista em luto, família e casais. A gente vai ter mais ou menos 1h30 de entrevista e quem tiver interesse em mandar perguntas, participar da entrevista, pode fazer isso nos comentários deste vídeo no Facebook, tá bom? Boa noite, Tereza. Boa noite, Flávia. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar. Então, para começar, Tereza, eu queria que você falasse para a gente o que te levou a se tornar especialista em luto. Bom, eu fiz primeira formação em família e casal e ela me trouxe muito essa coisa das heranças não perceptíveis, nem sempre perceptíveis, mas que elas estão ali, heranças emocionais. E aí, naquele momento, eu senti que tudo era perda. Desde que a gente nasce, a gente está perdendo. E eu já tinha esse desejo a partir da morte de um professor muito querido, que foi a primeira morte que eu acompanhei de perto mesmo, e que falamos sobre ela. E aí eu falei, não, agora chegou a hora, realmente eu vou fazer essa formação, amo trabalhar com luto, e realmente eu acho que tudo na vida, você ganha, você perde o tempo todo. Bacana. E explica um pouquinho para quem está nos assistindo, Tereza, o que é o processo de luto, tanto no campo individual como coletivo, né? E qual é a importância desse processo? Olha, o processo de luto, e acho que você falou muito certo, é um processo, é muito importante dizer isso, né? Ele não é rápido, ele é um processo, então sempre tem etapas. E ele, às vezes, não é tangível. Às vezes, a gente pensa em luto só como morte, que é tangível, mas o luto, ele ocorre em qualquer perda. Quando eu me aposento, eu estou sofrendo um luto, quando eu me divorcio, quando eu termino um namoro, estamos vivendo um luto coletivo agora, perdemos muitas coisas, né? Esse mundo presumido que a gente tinha, que a gente imaginava que amanhã ia estar fazendo isso ou aquilo, né, que isso merece até um detalhamento, mas eu acho que tudo é luto, e por isso que eu falei que tudo é luto. Mas a gente sempre vai falar em luto, principalmente por morte, quando ocorre o rompimento de um vínculo, e que é significativo para mim. Então, sei lá, morreu um avô que eu nunca estive com ele, que eu não convivi, e eu não consigo me esquecer. Talvez não tenha ali não haja um rompimento de um vínculo.
ou um emprego que eu estava muito cansada, que eu queria sair dele há muito tempo, que eu queria empreitar em alguma outra coisa, e que eu saio muito bem. Talvez não haja mesmo um luto, um rompimento de um vínculo. Então, sempre eu vou pensar que romper um vínculo significativo, tá? Tá, joia. E por que você acha que falar de morte na nossa sociedade é sempre um tabu? Porque nós fechamos os espaços para a tristeza. Nós não podemos, eu acho que tem inclusive uma medicalização da tristeza. Então, quando eu recebo uma pessoa para atendimento em luto, às vezes faz uma semana que alguém faleceu, ela me diz, as pessoas entenderam que eu deveria procurar ajuda porque já faz uma semana. E aí eu digo, como já faz uma semana? Faz uma semana, né? Não é já. Ou então, as pessoas colocam um tempo para você falar de quem morreu, ou para você lidar com uma perda que está acontecendo. Vamos pensar numa outra perda. Um familiar seu está desenvolvendo, está na fase inicial de um Alzheimer, por exemplo. Todos ali se enlutam. E aí algumas pessoas fecham os olhos, que não, eu não quero ver, ou eu não consigo ver, mas é como a gente vai lidando mesmo com a tristeza. E por que a gente vai lidando assim? Eu acho que tem uma questão que é cultural, né? A gente tem que vencer. A morte, ela é um fracasso nessa visão, né? E por isso esses profissionais de saúde estão sofrendo tanto, porque eles aprendem que a vida tem que ser mantida a qualquer custo e que só há sucesso quando você salva uma vida, e não é verdade. A morte não é um fracasso, ela faz parte da vida. Então, eu acho que é toda uma cultura, que eu sempre tenho que ganhar, eu sempre tenho que estar bem, e que cultua esse sucesso, né? Sempre o sucesso. E a morte se incluiu nisso como um fracasso, como se ela não fosse parte do que a gente vive, né? Se você está aí, você pode ter certeza de duas coisas. Você está viva, mas você vai morrer. Né? É uma das poucas coisas que a gente tem certeza nessa Isso, vida. exatamente, mas a gente fecha, né? E por Né? isso é tão difícil. Acho que agora os espaços estão se abrindo, muito mais, muito mais. A Larissa tem uma pergunta aí já do nosso público. É uma pergunta que já tinha sido enviada antes de começar a entrevista, e com a resposta da Tereza eu achei que cabia aqui, porque quando você fala, Tereza, da cultura do sucesso, da cultura de entender a morte como um fracasso, e da cultura de que a gente não pode entristecer, que a gente tem que evitar e fugir da tristeza, então me veio que é um bom momento de fazer essa pergunta que a gente recebeu, que cada cultura tem uma forma particular de significar e lidar com a morte, tem um ritual diferente, muito próprio. Essas diferentes formas facilitam ou dificultam os processos de luto? É diferente? Se você nasce num determinado lugar ou em outro, é mais difícil ou mais fácil lidar com a morte? Se eu tenho uma origem judaica, eu vou, a partir da morte de alguém, eu vou me reunir com as pessoas e vou contar histórias, vou falar sobre aquela pessoa que partiu. Eu acho isso lindo. Eu não acho que dificulta, eu dei um exemplo. Eu acho que facilita porque o ritual, ele faz parte dos significados daquela cultura local. Então, está ok para eles. E qual é a função do ritual? Significar a passagem. Então, ela auxilia na dor e na alegria. Por isso, uma formatura tem um baile, tem uma colação, para fazer uma passagem. Por isso, hoje não tanto, mas com 15 anos se fazia tanto esse ritual de passagem do baile. Por quê? Para significar, mas se faz muitas festas de 15 anos, e a entrada nessa adolescência, né, até entra antes, mas como se ali certificasse isso. Por isso, para algumas pessoas, não é importante, por exemplo, casar numa igreja, porque elas não veem significado no ritual. Então, independente da cultura, é importante a gente pensar que o ritual vai significar a passagem, que ele é necessário.
para todos? Não, eu posso perder alguém e nunca ir ao cemitério, né? Mas eu posso perder alguém e todos os dias ir ao cemitério por algum tempo, depois ir uma vez por ano. Então, depende do significado do ritual para cada um. Mas não interfere diferentes culturas, porque é aquilo que está significado naquele lugar, entendeu? Interessantíssimo. Não, muito. E, Tereza, existem casos em que o processo de luto pode se transformar em doença? E se sim, que sinais você destacaria que indicam que o luto se transformou numa doença? Olha, Flávia, hoje a gente fala em luto complicado. A gente não fala doença, a gente fala que complicou. Quando eu vejo que complicou, a partir da perda de alguém, eu vou ter alterações cognitivas, então eu fico desorganizado, eu acordo e falo, nossa, eu não sei o que tenho para pagar, eu não consigo lembrar de uma coisa, então aparece uma questão cognitiva mesmo. Eu sou afetada na minha esfera emocional, eu fico muito triste, eu fico apática, eu não quero conversar, eu estou falando assim pouquíssimas coisas, é muito mais amplo. Eu tenho alterações no sono, eu não consigo dormir, eu acordo pensando, será que isso aconteceu mesmo? Ou várias vezes à noite, ou eu tenho pesadelos, enfim, eu posso ter um distúrbio de sono mesmo. Por 3 meses a gente vai falar, inclusive por 3 meses está tudo bem. É a partir de 3, por exemplo, o sono, que eu vou procurar uma ajuda. Eu sou afetada também na minha esfera social. Eu não quero ver ninguém. É aniversário de não sei quem daqui a um mês, um aniversário, um casamento super importante, então eu não quero ir, eu não estou com vontade. A alegria do outro me faz mal. Eu sempre dou um exemplo, assim, você está casada, você está vivendo com alguém e a pessoa te deixa, você fica mal. É muito difícil, às vezes, você conviver com um casal que está super bem, entende? Porque traz para você o que você perdeu. Então, a alegria traz para você, na morte, quem você perdeu. Então, às vezes eu não quero mesmo sair, então a esfera social também é afetada. E espiritualmente, né, pode ser de acordo com a crença de cada um, eu vou duvidar de Deus, eu vou duvidar das coisas, ou vou me apegar muito à religião, ao contrário. Enfim, cada um com as suas singularidades. Quando eu vou falar que está complicado, a gente trabalha muito com um modelo que se chama dual. Eu oscilo entre a dor e a reparação. Então, inicialmente, eu estou toda voltada para a dor. Eu sou só dor. A Marilena Franco e todas as pessoas lá do Quatro Estações falavam muito assim, seu coração está inteiro negro, escuro, sabe? Que é a cor do luto. À medida que o tempo vai passando, começa a entrar cor nesse coração. Então, começa a ir para a vida. Eu trabalhei o dia inteiro, mas à noite eu cheguei, chorei muito, dormi mal, mas eu consegui trabalhar. Ou hoje eu levantei, consegui fazer um café, senti o cheiro, mas depois eu fiquei triste. Eu vou oscilando. Quando eu falo num luto complicado, quando eu vou para qualquer ponta, ou eu não olho para a dor, no dia seguinte parece que nada aconteceu, pensando num vínculo significativo. Ou os meses vão passando e eu estou inteiramente voltada para a dor. Então, como eu disse, as escapadas da dor, que você vai para a vida, pode ser inclusive esticar o lençol da sua cama, que vários dias você não quer nem arrumar. Você nem enxerga que aquilo está desorganizado. Não, mas eu arrumei. Então, eu não estou nem falando de grandes saltos. Mas vão passando os meses e eu não consigo me organizar, retomar a vida, né? Então, eu vou falar num luto complicado. Essa é a medida. Bacana. E diz uma coisa, você acredita que as perdas abruptas, elas complicam mais esse processo de luto? Certamente. Há vários complicadores. A idade é um complicador, né? Pode ser uma morte, o que a gente chama de luto antecipatório. Alguém tem um câncer e não há tratamento possível.
Então, pode morrer em 2, 3 meses ainda assim, mas tem 18 anos. Eu vou falar que isso é um fator que pode agravar. A morte abrupta, que é um acidente, né? É uma coisa, eu acordei e a pessoa não está mais ali, eu não me preparei para isso. Então, a gente fala que também, sim, pode agravar, com certeza. E você falou uma coisa interessante. Agora, eu não me preparei para isso. Existe como se preparar? Olha, se a doutora Graça Mota, que é uma médica paliativista que eu amo de paixão, ela fala uma coisa muito bonita. Existe como se preparar, desde que se preparar não seja deixar de se entristecer. Então, eu vou ficar triste, mas eu entendo que a morte faz parte da vida. Isso não é abandonar a tristeza. Mas existe, vai depender muito da minha relação com a morte. É a compreensão, né? Mais do que a ausência de sentimento e tristeza para aquilo que aconteceu, né? Exatamente. Eu incluo a morte como possibilidade na minha vida. Interessante. Tá? Lari, mais uma pergunta. Tem uma pergunta que a Tereza talvez tenha respondido, mas como toca exatamente nessa questão, eu acho bacana para você ver se você quer complementar, Tereza. Que é quando temos uma pessoa próxima com uma doença grave que a acomete há anos, existe começarmos o luto com esse ente aí ainda em vida? E aí tem outras perguntas da mesma pessoa, justamente pelo medo e pela dor da perda que ronda o tempo inteiro, qual o papel dos cuidados paliativos nisso? Bom, os cuidados paliativos, eles têm início diante de qualquer doença que ameace a vida. Independente de você estar muito adoecido. Então, assim, a partir de um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, o correto seria eu ter acesso aos cuidados paliativos. Eu acho importante esclarecer isso, porque as pessoas entendem, às vezes, cuidados paliativos como alguém que está morrendo, não é? Eu fui diagnosticada a partir dali a cuidados paliativos. Existe eu me preparar? Existe. A gente fala, como eu disse, é um luto antecipatório. Eu vou antecipando, porque eu vou perdendo aquela pessoa aos poucos, não é? Então, assim, vamos pensar num Parkinson. O Parkinson é uma doença degenerativa, mesmo um câncer sem possibilidade de tratamento. Eu sei que a pessoa vai embora. E existe eu me preparar? Existe. Eu posso começar, a gente fala em tarefas inacabadas. Então, essa possibilidade existe para o doente de câncer, por exemplo. Ele pode ir fechando as coisas, né? Como esse professor meu fez. Ele foi ao cartório, ele regularizou toda a questão de documentação de escritura, ele deixou uma carta, ele foi se despedindo das pessoas. Então, eu posso ir fechando. Quer dizer que eu vá fechar, que eu vá terminar todas as minhas tarefas? Não. Quer dizer que os familiares vão entender isso como uma possibilidade de uma despedida? Também não. Depende de como eu lido com isso. A gente fala, inclusive, nesse tipo de adoecimento, da conspiração do silêncio, né? Ninguém fala no que está acontecendo. Quando a pessoa tenta falar, eu queria falar eu vou morrer. Não, você não vai morrer, você vai sair dessa. Então, nós cobramos do outro uma força, um controle que ele não tem, né? Isso é pesado para quem está adoecido, porque não tem mesmo esse controle. Então, vai depender muito de como eu olho para a morte. Se eu consigo falar dessas coisas, é uma oportunidade de ir embora em paz, a gente conversar das coisas, a gente dizer que se gosta, de fazer as coisas que eu gosto, de pedir as coisas que eu gosto. Então, vai depender realmente de cada um. Mas é um luto antecipatório, sim, mesmo que eu não olhe para ele. Eu queria comentar um pouquinho uma experiência minha de pouquinho tempo. A minha avó morou comigo e com a minha irmã e com a minha mãe durante longos anos. Aliás, quando eu conheci a Tereza, a minha avó já morava com a gente há bastante tempo.
E a minha avó teve câncer e ela teve fibrose pulmonar, ela teve patologias que a gente sabia que iam a levar logo, porque os médicos diziam que não tinha muito a ser feito, que ela ia tomar os medicamentos, mas que ela ia começar a internar, e que não tinha muito que fosse feito. O fato é que eu percebo esse luto antecipatório em mim, na minha irmã e na minha mãe, e eu percebo que, pelo fato da gente ter podido conversar com a minha avó e ela ter tido um tempinho maior do que os médicos previram, viva, né, internada no hospital, mas lúcida, sem dor, graças a Deus, ela pôde dizer para a gente, e a gente pôde dizer para ela coisas que a gente nunca tinha dito. A gente era muito próxima, tinha uma relação assim muito afetuosa, mas a gente não tinha dito verbalmente, expressado verbalmente coisas. E uma das coisas que mais me trouxe, acho que o consolo mesmo na perda dela foi isso, foi ver nela a sensação, ela demonstrou alegria de ter dito para mim coisas que antes ela demonstrava só em gesto. Isso foi assim. Que bonito. Então é um lugar de paz, né? Exato, eu percebi ela, sabe? Sim, sei. Isso foi assim extremamente importante para mim quando ela se foi de fato. Porque ficava é um presente, né, Larissa? Esse momento vinha em mim, e isso me acalentava muito. Então, quando eu li essa pergunta do público, isso fez muito sentido para mim. Eu acho bacana a gente poder exemplificar, né? Porque quando a gente tenta não olhar para aquilo e cobra do outro que ele fique, uma coisa que ele não tem controle, e que talvez a gente não queira ver ou não consiga falar sobre isso, a gente perde a possibilidade de ter um presente como você teve. Porque eu acho que é um presente poder falar o que tem para ser dito, né? Então é isso que a gente perde. Mas aí não adianta, cada um vai viver isso como conseguir, né? Também não dá para cobrar que as pessoas consigam. Não dá. É interessante isso que vocês estão falando, porque me veio na cabeça o contrário, né? Quando aquelas pessoas que acabam não falando o que elas queriam falar, não fazendo o que elas queriam fazer, e eu acho que aí, né, Tereza, aí dificulta também o processo de luto, né? Porque a pessoa se sente às vezes culpada por uma coisa que deixou de dizer, uma coisa que deixou de fazer por aquela pessoa que ela gostava, que ela tinha afeto e tal, né? Sim, e sempre que o luto ele traz essa culpa, né? Acho que num formato de onipotência. Eu podia ter tido mais paciência. Pensando numa pessoa que ficou adoecida há muito tempo, é muito comum as pessoas dizerem, eu podia ter tido mais paciência, podia ter ficado mais, podia ter visto mais. E aí é uma questão de onipotência, porque assim, nós vamos fazendo os nossos possíveis. Às vezes não, às vezes a gente não faz mesmo. A gente poderia ter ido mais mesmo. E aí a gente vai ter que viver com essa culpa, né? E conversar com ela, porque nem sempre nós somos o que podemos ser. Mas muitas vezes a gente se cobra demais, né? E sempre pode ser mais. Mas como a vida vai nos tomando em vários outros aspectos, a gente acaba não sendo tudo, não dá para ser tudo. E quando a gente fala em culpa, a gente sempre vai pensar numa dívida, né? Toda vez que a gente se sente culpado, a gente ficou devendo alguma coisa. Então aí é pensar o que eu fiquei devendo, né? Será que eu fiquei devendo mesmo? E outra coisa que acontece, que é muito comum, é das pessoas tentarem refazer o caminho da pessoa que foi embora. Então, assim, sei lá, morreu em casa, daí fala assim, nossa, se eu tivesse ido para o hospital, não vai para o hospital. Se eu tivesse ficado em casa, se não tivesse levado ela no hospital. Então, a gente tenta refazer o caminho para evitar a morte, como se nós pudéssemos evitar. Então, aí a gente pergunta, será mesmo que se eu tivesse retomado esse caminho, refeito, eu teria evitado? Não sei, né? Não sei. Então, eu acho que é importante a gente pensar nessa questão da nossa onipotência, de achar que a gente consegue controlar tudo. Porque a morte é uma coisa que ela não é controlável mesmo, né? Na maioria das vezes, não.
Um A dos não ser que a lutos. ciência avance exatamente. absurdamente, tão rapidamente, né? A realidade agora é esta, né? Um dos lutos da pandemia Exatamente. é esse descontrole, Tereza? É ficar mais frente a esse descontrole? É, o Covid, ele trouxe um luto diferenciado, né? Que até a Marilena falou esses dias, a Marilena Franco, que é a reação do sobrevivente. Por exemplo, se você está num carro, sofre um acidente, quem está com você morre e você não. Você fala, por que que ele morreu e eu não? Por que que eu fui salvo? E aí, quando acontece de alguém se contaminar e que pode ter sido por você ou não, mas você pega, a outra pessoa pega, daí você começa a se perguntar, nossa, por que que a outra pessoa morreu? Será que foi eu que levei? Será que eu não higienizei direito? Será que eu não fiz alguma coisa? Fora esse luto coletivo que está em volta da gente, que a gente fica vendo o tempo todo. Sei lá, às vezes pessoas próximas, outras vezes não, mas a morte, ela está ali o tempo todo como uma ameaça. O Dr. Daniel Fortes, que é lá do Sírio, ele falou uma coisa muito bonita. Ele, logo no início da pandemia, ele soltou um vídeo que ele falava que a gente está como no filme do Tubarão, né, do Spielberg, que o tubarão está ali, a gente não vê, A mas a gente só gente ouve a sabe. musiquinha. Então, a gente está desse jeito, uma ameaça constante, né? Nossa, será? Será que vai acontecer alguma coisa? Será? Assim, você sabe que está ali. E você não sabe como vai chegar em você e se vai chegar em você. Então, você está numa ameaça constante, né? E isso gera medo. Fora isso, a questão do nosso mundo presumido. Para eu ir até a padaria, eu tenho que pensar, mas eu passava todo dia na padaria, comprava as coisas para tomar um café. Não, agora, deixa eu ver, eu vou na padaria, será que eu vou? Então, assim, tirou o meu mundo habitual. São hábitos, assim, cotidianos. Eu vou no açougue, vou na padaria, vou na casa dos meus pais, vou almoçar fora. Então, tirou coisas que... Vou para a escola, né? Então, assim, eu levantava amanhã e ia para a escola. Não, eu não vou para a escola. Quando eu vou para a escola? Então, não sei quando eu vou para a escola. Eu marquei uma viagem em dezembro. Então, a viagem não vai acontecer em dezembro. Quando ela vai acontecer? Então, eu não sei quando ela vai acontecer. Então, a gente está diante de uma coisa que nos ameaça o tempo todo e que nós não temos respostas. Então, o que a Larissa colocou é o ponto-chave, a questão do controle. Ela nos trouxe o descontrole, né? E aí, fora isso, tem várias outras perdas associadas, né? É Para isso que eu ia citar te uma perguntar. delas, Sobre as para outras citar dimensões do luto na isso, pandemia. o fato de eu estar em casa, sendo obrigada a uma convivência, que nem sempre é boa, que nem sempre é boa. E aí, assim, a divisão de tarefas na casa está aparecendo muito. Por que que eu tenho que fazer tudo? Por que que a minha filha, que é adolescente, o meu filho não pode fazer? Então, as coisas que estavam ali, que não apareciam, porque agora talvez não venha alguém que ajude nos serviços, ou porque talvez agora está todo mundo ali, o serviço é demais, independente de já ter tido alguém ajudando. Então, assim, as coisas estão aparecendo, elas estão sendo denunciadas. Meu marido e eu saímos de manhã, voltávamos à tarde, um dos dois saía. Não, agora a gente fica o dia inteiro junto. Então, estão aparecendo coisas da convivência. E se ela já não era boa, ela fica mais difícil, porque você está 24 horas com a pessoa, que é uma coisa que está sendo difícil para muita gente lidar, né? Você tem que trabalhar, mas você também tem que ajudar na tarefa do seu filho. Mas você já trabalhava o dia inteiro, isso já era pesado. Como é pesado para um professor que está dando aula, preparando a aula, dando por vídeo, como, né, a gente estava falando, não está vendo os alunos, as expressões, as perguntas, pode até estar vendo, mas é num outro formato. Então, assim, não, mas eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu fazia a tarefa com a minha filha e isso já era pesado. Não, agora eu tenho que trabalhar o dia inteiro e às vezes eu tenho que sentar com ela para acompanhar a aula, dependendo do tamanho dela, a idade dela, né? Então, assim, as pessoas começam a enlouquecer, sabe? É uma fadiga de várias coisas. E a fadiga que eu estava falando, que tem até uma fadiga virtual, né? Eu fico o tempo todo atendendo por vídeo, tá fluindo super bem,
mas vai cansando os profissionais, né? Sejam médicos, seja o tempo todo vídeo, né? E aí tem hora que você fala, nossa, deixa eu descansar, eu não tô aguentando isso. Porque, imagina um médico atender por vídeo. Ele não toca, né? Eu vou falar da psicologia, você está ouvindo a pessoa, você tá vendo, mas o médico, ele trabalha também com o corpo, né? Não que a gente de alguma forma não trabalhe, mas é diferente. E é o que a gente fala, o que essa pandemia está pedindo muito para a gente, que a gente chama de ajustamento criativo, né? E o que está sendo posto à prova? Nossa capacidade de flexibilidade, de adaptação. Eu tenho que me ajustar e tenho que ser criativo, porque se eu ficar no que eu perdi, aí eu paro, estaciono, entende? Sim, só complementando, Tereza, porque você vai falando, vão vindo as reflexões na cabeça da gente, assim, né? É tudo tão novo para mim, tão interessante. A gente também tem essa cultura do brasileiro, de outras culturas também, de abraçar, beijar. Eu tenho visto muita gente que está sofrendo muito com isso, principalmente os avós. Eu sei porque meus pais, assim, eles estão desesperados, porque eles querem abraçar o neto, querem que o neto vá dormir com eles e tal. E eu falo, não, agora não pode, agora não pode. Então tem esse luto dessa cultura também do carinho, do afeto. Do afeto, né? Tem, da manifestação do afeto, né? Esses dias eu fui com meu pai ao médico e ele foi, assim, direto cumprimentando, porque, assim, é um costume dele, né? E a médica riu, falou, tudo bem, deixa ele cumprimentar, eu higienizei, ele higienizou na hora que entrou, pode cumprimentar, não tem problema. Mas, assim, você tem que pensar, posso cumprimentar porque higienizei? Posso. Mas é muito difícil, né? E eu fico pensando muito nos avós e nos netos mesmo. Isso está aparecendo demais, assim, como eles estão sentindo falta das crianças e as crianças deles, né? E algumas pessoas conseguem optar por ficar bem fechado e poder ter essa convivência, mas nem todas, né? Sim. Algumas têm que sair para algumas coisas e começa, que é aquela ameaça constante. Eu tomei todo cuidado, mas eu tenho medo de ir até lá e de afetar os meus pais, de afetar os meus netos, entende? E é uma coisa que a gente tem que lidar. Muito Sim, triste. Com certeza. Lari, pode fazer a pergunta. Tem uma pergunta que eu achei interessantíssima que veio pelo Instagram. Existe a pessoa não ter perdido ninguém durante a pandemia, mas está em luto profundo pelos sonhos e projetos que a pandemia impediu no momento e que talvez não possam vir a acontecer? Sim, porque é o mundo presumido. Eu fiz planos para alguma coisa que não vai acontecer agora e que eu não sei quando vai acontecer. Então, claro, eu tenho todo o direito a ter um luto em função disso, né? Porque tá ali, tá engavetado, me esperando e eu não sei quando vai poder sair. Não é isso? E se a pessoa estiver sozinha, você acha que é mais difícil? Num caso como esse? Sim, porque imagina você se sentir... Uma coisa eu tô sozinha, moro sozinha, tá tudo bem, e eu saio, dou uma caminhada, ou eu vou fazer as coisas no banco, não sei, eu vou, sei lá, fazer o que eu tiver vontade. Eu tenho autonomia e independência. A pandemia, ela restringe isso. E eu acabo ficando isolado. E se eu ficar isolado no momento que eu estou me sentindo ameaçado, isso é um dificultador. Por isso que a gente fala que é muito importante as pessoas conversarem por vídeo, sabe? Se falarem sempre. Porque eu vou ficando... vamos pensar assim. Antes eu ficava assim, nossa, não aguento mais ficar aqui, deixa eu sair um pouco, dar uma arejada. Não, eu não posso. Então, para onde que vai isso, né? Eu não estou vendo ninguém. Claro que isso vai causando alguma coisa na gente. Então, tentar conversar com as pessoas por vídeo,
Eu acho isso super importante. Queria aprofundar um pouquinho nessa questão. Então, assim, a pandemia, ela é extremamente desafiadora se a gente está com outras pessoas, porque a convivência é completamente nova e não dá para botar coisas debaixo do tapete. Ao mesmo tempo, a pandemia é extremamente desafiadora se a gente está só, é isso? Isso mesmo. Eu acho que qualquer polaridade ela é difícil, né? Qualquer polaridade, porque o que nos dá equilíbrio é sempre o meio do caminho. E se ele não é possível, eu estou numa ponta. Sempre que eu estou numa ponta, pensa num lugar plano que você fica numa ponta, alguma coisa dá errado. E vai pendendo, vai caindo. Então, a gente tem que buscar esse ajustamento criativo para ter formas de ter equilíbrio. Então, assim, alguém que está sozinho, por exemplo, conversar por vídeo. Alguém que tem uma convivência intensa, muita gente numa casa, vamos pensar no apartamento, então piorou, né? Bom, como que a gente faz para cada um ter um espaço, um pouco, dentro do possível? E às vezes não é possível. Às vezes não é possível, dependendo do tamanho do lugar. Então, as pessoas vão ter que treinar isso. No caso, eu acho que tem muito caso também de idoso vivendo sozinho, né, Tereza? E aí eu acho que é até mais difícil, né? Porque também não tem essa facilidade de acesso à tecnologia, né? Então, eu acho que é um processo ainda mais complexo, né? Muito complexo, principalmente se não tem acesso à tecnologia. Eu já vi pessoas que compraram um bolo, foram até a porta, colocaram no muro e chamaram a mãe. E ficaram conversando, a mãe dali e elas da porta, entendeu? Eu achei bacana. Eu falei assim, não é o ideal? Não, mas é o possível e muito bem-vindo. Então, eu posso passar de carro, deixar alguma coisa higienizada e ir embora. Aquilo já dá um fôlego para a pessoa, aquilo já faz bem. A gente vai procurando os possíveis, não é o ideal mesmo, é o possível, né? E um possível que não seja o abandono, né? Porque eles Possível. sofrem muito mais, né? Muito, muito, Flávio, muito. E aí, assim, tem que ficar atento mesmo, principalmente uma pessoa velha, né, que ela pode acabar entrando numa depressão e tudo mais. Sim, com certeza. Né? Agora, uma outra questão que é interessante também, dentro de uma cultura nossa também, é que o isolamento social está impedindo os rituais de despedida, né? E como isso impacta nas pessoas, Tereza? Então, ele está impedindo os rituais como eram. Sim. Mas assim, de novo aquele ajustamento criativo. Como que eu posso fazer esse ritual? Por exemplo, todo mundo se junta num horário e começa a falar alguma coisa de quem morreu, né? Tem alguns velórios que estão sendo inclusive virtuais. Óbvio que é diferente, a gente precisa, como você falou, do abraço, né? A função do ritual é esse, o conforto, né? Num velório. A energia mais próxima, né? Aquela energia mais próxima. Com certeza, o abraço é super importante, mas pense assim, eu não vou ter o abraço se não é possível. Aí eu vou ali, enterro alguém que eu amo muito, faço o funeral e vou para minha casa, quase sem ninguém, porque é uma questão de higienização e né, sanitária, não pode, e ponto, e tá certo. Mas aí eu volto para minha casa e acabou. Será que não é diferente o celular tocar e aparecerem várias pessoas da minha família numa tela e começar a falar comigo? Eu acho que sim. Será que não é diferente se cada um pegar uma foto e falar, vamos cada um pegar uma foto, vamos combinar tal horário, vamos falar alguma coisa dele ou dela? Outra coisa que tem acontecido, algumas pessoas muito queridas, né? E aí você fala, nossa, teve 3 pessoas no velório. Se pudesse, ia ser diferente, ia ter muita gente, era uma pessoa muito querida.
Então, realmente seria diferente, mas não é possível. E por isso que eu falei, se a gente ficar no que nós perdemos, a gente não aguenta. Então, assim, o que é possível? Vamos fazer o que é possível. Não vamos ficar olhando para o que não é possível agora, porque esse é um lugar de agravar essa dor. O que a gente não deve é abandonar essa pessoa que está nesse processo de luto, entendeu? Que está iniciando esse luto. Sim. E aí, como eu falei até desses avós, eu posso perfeitamente fazer uma sopa, deixar na porta da casa da pessoa, dizer que eu tô com ela de algum jeito, né? Sim, porque senão vira um duplo luto, né? Que é o luto do ritual e o luto da doente perdido, Do né? abandono. É. Do abandono, com certeza. E Então, é ir criando formas mesmo. nesse sentido, para quem está em volta, mas não era tão próximo da pessoa que faleceu, a gente, quem está em volta e não é tão próximo tem um papel importante nesse sentido, porque eu fico pensando assim, é uma pergunta, mas você foi me falando e eu pensei, então uma mãe que perde um filho ou um filho que perde uma mãe eram próximos, e aí acabou e foi para casa, então foi só aquela quase não despedida, foi para casa e tá só. Para essa pessoa pode ser muito mais difícil, a hipótese que eu faço é que possa ser muito mais difícil conseguir fazer o ajustamento criativo, de fazer o vídeo, tomar a iniciativa na hora da dor e da solidão. Sim, E aí, quem é concordo. próximo, mas não tão próximo, tem um outro papel, não? Concordo, Larissa, plenamente. Porque assim, a gente vai falar naquilo que eu falei no início, que tem uma desorganização que é também cognitiva, de não conseguir pensar nas coisas, daquele desamparo, que tem um desamparo emocional mesmo, assim, eu fico meio sem, como se eu não conseguisse me organizar para as coisas, né? Então, assim, eu sei que aconteceu aquilo, eu sei que a pessoa está assim, eu vou entrar em contato com ela, perguntar se isso pode fazer bem para ela, se ela gostaria, se ela quer esperar um pouco. O fato de eu mandar uma mensagem, de eu ligar, perguntando, posso te ligar? Não, me liga amanhã, hoje eu estou muito... Não sei. A gente vai procurando realmente maneiras de aproximação. Eu concordo plenamente com vocês. Esse papel fica para as pessoas que estão menos afetadas com esse luto, né? Imagino que sim.